Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal X-Spurkrelses Cosombreldes. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo que eu sei que muitas pessoas pedem, gostam. Tio X-Spurukels, eu quero vídeo de obsessão, eu quero demônio atacando as pessoas, eu quero as pessoas estribuchando no chão, eu quero ver elas girando que nem o peão da casa própria. Que é isso então que a gente vai analisar hoje. Eu peguei uns vídeos aqui muito freaks, muito bizarros de exorcismo, ataques de demônios, coisas que envolvem até os djinns, os gênios do Islã, para a gente poder analisar e trazer o que é por detrás disso. Um dos livros do padre Gabriele Amorfi, que foi um dos, um carro-chefe do Vaticano, ele e o padre Pio foram os dois que lideraram então a vertente do exorcismo dentro do Vaticano, e eles chegaram a escrever vários livros documentando sobre a história de todos esses eventos sobrenaturais que eles claramente deram uma aumentada ali nos livros. Eu comprei as obras de Gabriele Amorfi, eu li, alguns eu já vendi, tá? Porque são muitas historinhas e de história, cara, assim, Hollywood tá repleta, tá? Mas o que mais interessa é quando ele realmente fala sério. Quando o padre Pio não, quando o padre Gabriele Amorfi falou sério, ele avisou, falou, cara, assim, a maioria dos casos, cerca de 97, 98% dos casos, eles são somente distúrbios mentais, psicológicos dos indivíduos. É uma forma das pessoas colocarem seus problemas, né, conflitos do seu inconsciente, que estão ali tentando, por meio, talvez, como Freud diria, do seu recalque, dos bloqueios, de fatores impeditícios de poderem ser expressos ou colocados de uma maneira clara. Então, há um conflito interno, talvez, entre o ego, o superego, o id, há algum conflito entre o ser humano, e esses casos, então, são avaliados por psicólogos e por psiquiatras que vão fazer uma análise mais pé no chão, até mesmo sobre a ordem do Vaticano. O Vaticano cansou de ficar documentando casos que não tinham nada a ver, perdendo tempo, gastando dinheiro com voos, indo até os locais, tentando documentar coisas que não acontecem. Então isso é curioso. O próprio Vaticano com o pé atrás falando, cara, nem tudo é lo demônio, ok? Deixa eu pegar uma lapiseira nova aqui. Eu gosto das minhas lapiseiras do saber. Essa aqui eu comprei agora. Achei legalzinha. La Cor roxinha, tá? Então nós temos aqui um caso curioso. O nome dele é Daniel Adams, filho da família Adams. Ele provavelmente deve ser parente do Tropeço ou do Chiclete Adams. Brincadeiras. A gente sempre faz uma brincadeirinha aqui para dar risada, tá? Eu não sei o que aconteceu. Aparentemente aqui ele estaria então sobre um surto, mas perguntou se isso seria então um ataque demoníaco. Vamos ver o que esse vídeo nos traz, porque eu não vi absolutamente nada e acho que a gente pode elucidar muitos aspectos sobre é um demônio, não é o demônio, foi o cão que botou para nós beber, entre outros aspectos. Deixa eu aumentar aqui o áudio. What's up, Supernatural Life family? I just want to welcome you guys to Revival in Berlin, Germany. Now, it's pretty simple what I need you to do. I need you to, first of all, subscribe. That's right. If you're watching this for the first time, hit that subscribe button and hit the notification bell so you can be notified every time we put a video out. Tá bom. Smash that like button, because when you smash the like button, it puts it into get ready to enjoy Revival in Berlin. Então vamos lá, estamos em Berlim. What's wrong with this man? Eu não sei se isso aqui é uma igreja, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa de disclosure aqui. Não sei, é uma igreja, tá falando aqui sobre o Holy Spirit, né? Enquanto isso, em Berlim, na Alemanha, este homem manifestou um demônio que tinha conseguido escapar de libertações anteriores por diferentes ministérios. No entanto, esse demônio encontrou seu par quando se deparou com a luz que emanava de Daniel. O Espírito Santo moveu rapidamente para quebrar esse demônio desesperado. Então nós temos aqui mais um efeito da igreja, tá? Dessa vez uma igreja então na Alemanha. Stand him up. Stand him up.
Vixe. Stand to your feet. Stand to your feet. Nós temos uma mulher chorando já de desespero aqui. Pode ser parente do rapaz e tal. Ok. Stand up. Matter of fact, take your hands off of him. Just let him go. Let him go. Deixa ele ir, tira suas mãos. Stand to your feet. Tá mandando lá. É o Pablo Marçal. Tá dando uma de Pablo Marçal. Se erga. Se erga. É o Pablo Marçal. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus. Não, em nome de Pablo Marçal, que agora ele superou Jesus. To the ground. Come on, come on. Olha lá. Come on. Esse é Come o on. Stand. Pablo Marçal lá de Berlim. Stand. Come on, you demon. Stand to your feet. Tem creme ali, ó. O cara deixou um bronzeador ali. O que é isso? Uma pasta de dente? Where do you come from? Coitado do cara. É bem complicado isso, né? Na frente das pessoas, é uma vergonha. Mas temos vários apontamentos aqui, mas vamos deixar o vídeo correr. Eu quero ver se o cara vai dar um surtinho. I said stand to your feet. Às vezes é combinado, tá? Puta, tem uma calça igualzinha essa daí, de How pijama. did you get in this man? Huh? How did you get in this man? When he was young? Was he in a foreign relationship? Huh? E o piano He de did things fundo he ali. wasn't supposed to do? Huh? Yes or no? Yeah. Does he want you there anymore? Huh? No? You've been making him sad and depressed. Ele tá... Claramente é uma igreja, né? Então ele vai trabalhar essa questão dos demônios, tá? Faz parte da alegoria da igreja. A igreja trabalha com esse tipo de vertente. Esse tipo de igreja, ela pode ser uma das ramificações das igrejas dos puritanos, ou seja, uma vertente mais neopentecostal, ligada aos milagres, às necessidades ali, então, de se perfazer a igreja em que os fenômenos ocorrem. Os fenômenos de cura e os fenômenos de exorcismo. E isso é muito visto nessas igrejas baseadas em milagres, tá? Isso acontece, existem essas ramificações dessas igrejas. Ok, faz parte da natureza delas, faz parte da essência de suas crenças. Elas não usam muito a Bíblia, não utilizam muito da exegese bíblica, mas sim se baseiam em uns fenômenos dos ditos milagres. Isso porque é como se fosse uma grande bola de neve descendo toda a estrutura, desde a Igreja Apostólica Romana, quando surge a Reforma, quando surgem as ramificações das igrejas, então, que vieram desta Reforma, que foi um golpe que eles deram junto à Igreja Apostólica Romana, tentando derrubar a igreja e descentralizando o poder. E aí, então, surgem essas ramificações da Batista, Metodista, a protestante e todas as outras pequenas ramificações, e depois elas foram se espalhando nos Estados Unidos, e de lá outras ramificações surgiram e vieram para o Brasil, tá? Então, quando surge no Brasil foi mais ou menos em 1905, 1910, na região do Nordeste, e aí começou toda essa ramificação das neopentecostais. E elas trabalham esses fenômenos que são os ditos milagres e falar em voz. A gente já explicou o que são os milagres de falar em voz, o que não tem nenhum sentido a respeito disso, tá? Não tem nenhum porquê. Mas é uma das ramificações. Ele não está usando a Bíblia, ele está fazendo o próprio rito ali, não atrelado à Igreja Apostólica Romana, que usa o livro vermelho, né, o do maior e o menor, que é o ritual do exorcismo. Então ele está utilizando somente a sua discursiva, a sua narrativa para enfrentar o dito demônio. Ele não tem a Bíblia embaixo do braço, ele não utiliza água benta nem crucifixo, que é o padrão da igreja. Então acredita-se que essa ramificação seja essa mesma estrutura que envolve essas ditas igrejas baseadas em milagres. Ele está falando então com esse possível ser, que seria a representação do demônio, que estaria deixando ele triste e depressivo. Demônios são a composição então de uma alegoria dentro da Bíblia e propagada pela igreja. Esses ditos demônios, como vistos pela igreja, são absolutamente diferentes de conceitos de demônios vistos em outras crenças, em outras religiões. Okay? Mas a essência do mal, o que realmente seria algo
intrínseco e exteriorizado pelo ser humano sempre vai existir. Ah, tio Spook, eu sabia, existe sempre o mal. Nós criamos o nosso próprio mal. Você cria o seu mal quando você usa drogas, quando você fuma, quando você bebe, quando você perfaz situações que vão contra aquilo que você realmente acredita. Quando você rouba uma pessoa, quando você passa a perna numa pessoa, quando você dá uma de malandrão, quando você mente e engana seus pais, entre outros aspectos. Claramente, dentro da psicologia ou da psicanálise, né, trabalhos como Annie Freud, François Dolto, ou mesmo a maravilhosa Melanie Klein, que foi uma das referências dentro da psicanálise para crianças, vão trabalhar esses aspectos como fases. São fases dentro da vida de uma criança e que, caso isso jogue-se para um processo de uma adolescência ou algo ligado ao adulto, é um problema. E aí sim, neurose, psicose, todas as enfermidades vistas mentais por Freud começam a fazer sentido. Então, nesse caso, nós mesmos criamos nosso mal. E a nossa mente, ela vai criar impeditícios para que isso, então, de uma maneira clara, seja exposta. Então, eu acho que ainda é uma pequena parte das pessoas que realmente passam mal da igreja, sendo uma veracidade face ao quê? Ao conflito entre ela, sua integridade moral, seus conflitos sociais, seus aspectos emocionais, dentro de uma instituição religiosa, qual ele vai ficar sendo afrontado por um cara no púlpito. Então, o combate interno da mente do indivíduo agindo sobre toda a sua estrutura corporal faz sentido. A mente vai começar a agir contra o ser humano, então crises vão começar a surgir. E aí ataques de epilepsia, convulsões e tudo mais, é a própria mente do ser humano agindo sobre seu corpo, castigando. Claramente, mesmo alguns pastores e padres tendo um conhecimento um pouco de neurociência ou desses fatores de somatização das nossas enfermidades pela nossa mente, vai gerar o culto à manifestação demoníaca, porque faz parte da alegoria criada pela igreja, tá bom? No budismo, o budismo é muito claro dentro desse aspecto, onde ele trata, então, todo e qualquer tipo de manifestação desta natureza, a própria psique humana. E nós estamos falando de uma religião muito mais antiga que o cristianismo, uma das mais antigas do mundo, em que já trabalhava os conflitos emocionais e mentais do indivíduo desde a sua origem, praticamente. Pois a análise do indivíduo é constante, por isso que o budismo é uma religião muito mais ligada à psicologia, muito mais ligada à nossa mente. Quando controlamos a nossa mente, controlamos todo e qualquer tipo de mal que nós possamos causar a nós mesmos e a outros. Isso é importante vocês entenderem. Eu falo porque eu sou budista. Então, eu tenho um belo lugar de fala dentro desta religião. O que está agindo sobre este rapaz? Existe algum espírito sobre ele? Sim, existe. Esse espírito pode gerar conflitos sobre ele, e é isso que nós vamos entender. Existem muitas linhas tênues, mas é importante vocês compreenderem o que é humano, ou seja, causado por nossas reações mentais sobre o nosso corpo físico, emocional e mental, claramente, e o que é exteriorizado, e o que exteriorizado pode agir contra nós. You've even made him not want to live at times, I see. Listen to me. Stop messing with this man. If he loves Jesus Christ, you can't live in him. If he's repented and he's living a righteous life in front of the Lord, and no demon can stay in this man. Coitado, assim. Até eu tenho um rapaz de fone de ouvido, não tá escutando o pastor, deve estar escutando outra coisa. Curioso, por que o cara tá de fone de ouvido aqui? Now come out of him. Come out of him. Come out. Come out. All Coitado. of you. All of you. In the mighty name of Jesus. Aqui tem umas cadeiras com os nomes reservados, sitting, né? Deve ser exatamente para o menino, que já devia estar com alguns problemas e colocaram ele logo na primeira fila. Essa pessoa aqui deve ser a mãe dele ou deve ser a namorada dele. In the mighty name of Jesus. Come all the way out of him.
Stop holding on. I burn the past from your mind now. All the impurities of your yesterdays. All the things that's attacked your relationship. All the things that's attacked your personal life. I command it to be burned from your life now. In Jesus' name. I command right now, fire. Now, you spirit spouse, unmarry him now. Tem que deixar claro algumas coisas, tá? Nós estamos vendo a cena de uma igreja. Claramente o discurso de Jesus, ele é aplicado unicamente, exclusivamente, somente nas igrejas. Se você leva essa discursiva de Jesus para um templo budista, você é ridicularizado. Se você leva essa discursiva de Jesus num templo hinduísta, você é ridicularizado. Se você leva isso para o Islã, você é convidado a se retirar, caso contrário, você pode ser apedrejado. Né? E, obviamente, dentro do judaísmo, a gente já viu o que acontece quando vão pregar a Bíblia do Novo Testamento em Israel. A gente já viu aqui na internet. Então, esse dito poder de Jesus, ele é somente, unicamente observado dentro da própria instituição religiosa, a igreja. Tá bom? Pois faz parte da crendice deles. Tem que avisar o cristão que a gente está vendo um fenômeno no qual ele acredita que Jesus, na verdade ele não acredita em nada, mas esse pastor aí, ele utiliza-se então dos meios de Jesus para tentar expurgar as energias desse rapaz, e esse rapaz então está tendo um conflito. A gente vai entender esse conflito para tentar traçar a vocês a ideia de que se é ou não psicológico e se tem ou não influências demoníacas sobre ele. Vamos ver até onde vai isso. Yes, unmarry him. You're an unclean spirit. That's what you are. I see it in his face. You're an unclean demon. You think you're supposed to be married to him. Unclean demon. É um demônio que não é limpo, é um demônio sujo. Você acredita que você está casado com ele. Olha a cara desse cara aqui. Do mal, né? Coitado. No. He's not that though. He's not that. He's going to be used to destroy the kingdom of darkness. Yeah, he's going to destroy your kingdom. Aí o cara tá falando que ele é utilizado para destruir the kingdom, né? O reino de Deus. Quando a gente fala o Pai Nosso em inglês, né? The kingdom will come, né? Que venha a nós o vosso reino. A gente tem que tomar muito cuidado com essas cerimônias, porque o povo que está em volta, embora sejam pessoas muito bem instruídas em alguns aspectos, mas dentro da religiosidade eles são bem burros. E dentro do fanatismo, eles podem levar, por exemplo, ao linchamento. Caso o pastor fale para bater no cara, essas pessoas vão bater. Caso elas achem que devam fazer alguma coisa contra ele, eles fazem, tá? Isso é o grande problema. Quando eles começam a se movimentar e começam a falar dessa maneira, tipo, isso não pode acontecer. Porque essa massa, quando realmente perde o controle, eles passam a agredir a pessoa fisicamente. For the glory of Jesus. Now, I break the soul ties. Eu vou tirar as amarras da alma. Eu vou tirar esse espírito que está dentro de você, né? Right now. I'll divorce you from his life. Olha lá, eu te divorcio dessa vida. More light. 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 Ih, chamou pro pau. Não. Eu te paguei pra você não me agredir. Isso aqui no Brasil é assim. Eu paguei pra você não me agredir. Não vem assim pra cima de mim. Te dei 50 conto. Olha o sapato do cara. More light. More light. Shine. The light of Jesus is here. Light. Ó, tem uma outra pessoa caída ali, ó. E ali tem um staff, né? Você vê que a pessoa tá usando camisa verde. Tem uma outra pessoa no chão e tem um balde do lado. Eu acho que é para essa pessoa vomitar.
Nos Estados Unidos tem um ritual parecido, onde a pessoa ela passa tão mal que ela vomita, ela fica vomitando. More light. Now come out of his body. Come out of his body. More light. More light. Come all the way out of his body. Nossa, eu lembrei da música do LMFAO. Girl, look at his body. Girl, look at his body. I wanna move down. Não, deixa eu falar. Now, the personal battles in your mind have to come to an end. You gotta stop fighting up here. You have to come in peace in your mind. Ó, tem outro cara ali, ó, caído. You need to come out of agreement with every bad thing you've ever done. Caraca. So that Jesus can have... Eles são parecidos. Pode ser ou o irmão dele ou o pai dele que está assistindo. Pode ser ou o irmão ou o pai. His rightful place in your soul. Lord Jesus, I pray you take the rightful place in this man's soul. É. Be the king of his soul. Be on the throne of his soul. In Jesus' name. Can you stand up, man? Come here. Come here. Não aconteceu nada demais, assim. You're battling too long, bro. Come here, come here, come here. Come here, bro. Come here, bro. Let me get a hug, bro. Coitado. Coitado. It's alright. It's alright, man. He loves you, bro. He loves you, man. Lord, I thank you that his yesterdays and the things he's done in the past cannot dictate him anymore. I thank you that you love him and you see everything he's been through, the battles that nobody understands, the feelings and emotions that weren't his, and he acted on because the enemy was attacking him. I thank you for loving him, Lord, and I thank you, Father, for setting him free completely. Ele entrevista o cara no May final. no demonic force afflict him any longer. May that... Look, I know you weren't all innocent. Now look, I know you weren't all innocent. Não são, não. Veja. Vocês são todos inocentes. Não é bem assim que funciona a coisa, tá? Acho que a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz volta contra nós. Se você fuma, se você bebe, se você usa drogas, se você trai a sua esposa, trai o seu marido, se você tem conflitos pessoais seríssimos e exterioriza isso em raiva, ódio, em situações de conflitos muito sérios com a sua família, conflitos pelo trabalho, nós vivemos em um estresse constante 24 horas em todos os aspectos. O ser humano não para, nós vivemos nessa adrenalina de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A gente não tem um minuto de paz para poder resolver as nossas coisas, ou descansar nossa mente, ou ler um belo livro, poder comer uma bela comida tranquilo, sem que o telefone toque e ser problemas. Então, a vida, ela não gera problemas e não gera conflitos. Nós temos conflitos internos e conflitos externos. Nós procuramos as nossas confusões, procuramos problemas, sem dúvida nenhuma. Ou os problemas batem na nossa porta, vindo de outras pessoas. Todas essas pessoas aqui, elas vivem num constante de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, volta-se para nós. Você pega o carro, sai de casa, bateram no carro. É uma causa e efeito, tá? Nós somos vítimas de outros e também causadores de nossos problemas. Então ninguém aqui é inocente. Ninguém. Todos aqui estão numa igreja por um propósito. Qual é o propósito que as pessoas vão para uma igreja? As pessoas vão para uma igreja para tentar achar uma salvação. Salvação do quê? De vários problemas que você tem. De conflitos por meio de uso de drogas, excessos de medicamento, conflitos emocionais e mentais. Vão buscar um amparo na igreja. Ninguém entra numa igreja de hobby dizendo, pô, eu não estava fazendo nada em casa, eu vou dar um pulo na igreja, ficar lá horas e horas e horas escutando a palavra de um pastor.
Não, as pessoas trabalham, as pessoas têm o que fazer da vida. A gente procura sempre um médico quando estamos doentes. Raramente você vai procurar um médico tipo, não tenho nada, eu vou lá só fazer um bate-papo com o meu médico. Você não vai fazer isso. Então ninguém ali é inocente. Todas as pessoas estão procurando uma instituição religiosa por algum critério, algum problema. Tá? It's on both sides, right? Okay. O mais engraçado é que a treta rolando e o pianista ali completamente... Puta, tá rolando alguma coisa lá embaixo? Eu não sei, cara. Eu vou ficar tocando umas coisas que legais. E ó, o palco tá repleto de gente ali, entre aspas, possuída, né? And grace for your marriage. É, o casamento, né? Então ele deve ser casado com ela. Deve ser a esposa dele. Hey guys, Isaiah Poche, Head of Media and Evangelist here at the Supernatural. Head of Media and Evangelist here at the Supernatural Life. Então ele é o chefe da mídia e evangelista, tá? Ele pode ser então evangelista, pode ser então apóstolo, né? Que eles estão ali num programa chamado Supernatural Life. We're in Berlin, Germany. Na Alemanha. And I'm here with Kai and Bettina. and guys, they Kai have an and amazing Bettina. testimony of what God has done for them. And now here they are to tell you. Tell me, Kai, what happened today? yeah, so Antes dele falar, deixa eu fazer a análise dele, porque daí a gente pega o gancho para tentar entender. Tudo bem?